movimentos sociais, que todos nós estejamos unidos. Então, em outras palavras, esse tema, ele deve fazer parte tanto da agenda pública como da agenda privada, né, da agenda das organizações sociais, né. Agora, existe também um outro ponto que eu gostaria de destacar, que é a questão da compreensão da violência sexual. Se nós queremos enfrentar a violência, se nós queremos combater realmente esse crime, ele tem que ser considerado crime para a gente. Muitas vezes as pessoas, elas acham que determinados atos, determinados comportamentos não são considerados abuso sexual, né? Então, a questão da compreensão da violência, ela é muito importante. Quando a gente fala de violência sexual contra a criança e adolescente, nós estamos falando primeiramente do quê? Violência, né? Então, se a violência é naturalizada, se ela é aceita, nós dificilmente vamos conseguir enfrentá-la, porque a sociedade está aceitando a violência. Nós sabemos que a nossa sociedade é uma sociedade violenta, e a violência sexual contra a criança e adolescente é apenas uma das expressões dessa violência sexual, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Ao longo do tempo, na história, foi se modificando a compreensão a respeito da violência, né? Nem sempre foram os mesmos entendimentos, né? E quando a gente fala em violência contra a criança, nem sempre a criança existiu na sociedade como nós temos hoje, né? Uma criança que ela é sujeito de direitos, né? Muitas vezes a criança era vista no passado como simplesmente um adulto em miniatura, alguém que não tinha o direito de ser ouvido. Hoje não. A criança, de acordo com o Estatuto da Criança, ela é um sujeito de direito. Significa que ela tem o direito à liberdade, o direito ao respeito, o direito à dignidade, à saúde, o direito à convivência familiar, ao esporte, ao lazer. Então, ela tem todos esses direitos. Se ela tem o direito à liberdade, nós temos que ouvir essa criança, né? Nós temos que respeitá-la, mesmo que, ao mesmo tempo, se tenha que, muitas vezes, que colocar limites para essa criança. Exatamente por quê? Porque a criança, ela está numa condição peculiar, né? Ela está se desenvolvendo, ela está em processo de desenvolvimento. E é por isso que ela necessita de uma proteção integral. Ela precisa de uma proteção em todas as áreas da sua vida. E quando a gente fala de violência sexual, a gente não pode separar das demais violências, né? Junto com a violência sexual, nós temos a violência física, nós temos a violência psicológica, nós temos a negligência, né? Essa criança, ela é muitas vezes negligenciada dentro da própria família. Nós sabemos que a violência sexual, ela ocorre sobretudo no espaço doméstico, né? Os estudos vão apontar isso, que a maior parte dos casos ocorre dentro do próprio espaço doméstico, ali na família. Então, a gente precisa proteger também essa família, né? Esse abusador, esse agressor, ele também precisa ser protegido, ele também precisa ser acompanhado. Muitas vezes acontece nas famílias um ciclo de violência, né? As pessoas também já sofreram algum tipo de violência e reproduzem a violência. Não significa que toda pessoa que é um abusador foi abusada, né? Mas a pessoa pode ter passado por experiências traumáticas, né, de violência também. Então, é importante a gente considerar isso, que a violência, ela envolve vários aspectos. As pessoas, muitas vezes, costumam achar que abuso sexual, que violência sexual, é apenas aquela que tem o contato físico, né? Um estupro, né? Relação anal, oral, vaginal, mas existem outros tipos de abuso que vão muito além do contato físico, né? Sem o contato físico, nós temos, por exemplo, o exibicionismo, né? Aquela pessoa que gosta de mostrar para a criança, de exibir suas partes íntimas, né? Aquela pessoa que gosta de olhar a criança nua, né? O voyeurismo. Nós temos também linguagem obscena, exposição de crianças a cenas pornográficas. Então, tudo isso constitui o abuso, a violência sexual. Quando a criança, ela não tem ainda maturidade, ela não tem condições de compreender determinadas atividades sexuais, e ela está sendo exposta a isso.
Então, o seu corpo está sendo desrespeitado, a sua mente, né, a sua maturidade está sendo desrespeitada. Então, toda vez que acontece esse envolvimento, né, sem que a criança tenha condições, realmente ela não tem de consentir, né, a criança não tem condições de consentir com atos sexuais. Então, ela precisa ser protegida, né? E, além disso, uma coisa também muito importante é a gente pensar que quando a gente fala de violência sexual, nós estamos falando de uma transgressão ética, né, de uma transgressão social, né? Nós sabemos que, embora existam diferentes concepções de abuso, mas existem coisas que é consensual, né? Consensual do que significa, por exemplo, o respeito à dignidade sexual. Toda criança tem um valor intrínseco, né? Assim como todo adulto. E aí está incluído a dignidade sexual da criança, o respeito a quem ela é, ao seu corpo, o respeito à fase em que ela está vivenciando, né? Então, a gente tem que entender que isso é uma transgressão, que a pessoa que faz isso, ela está desrespeitando a ética, né, as normas postas pela sociedade. E para caminhar já para o encerramento, né, tendo em vista aí o meu tempo, eu gostaria de falar sobre a questão das ferramentas tecnológicas, né? Em tempos de pandemia, nós sabemos que as famílias, elas estão em casa, predominantemente em casa, embora já saibamos que, de acordo com cada realidade, né, já houve aí uma flexibilização quanto ao isolamento. Mas as crianças estão em casa e também usam as mídias sociais, usam os Instagrams, os Facebook, e é preciso também que nós, enquanto agente de proteção, possamos dialogar com essa criança. Porque o abusador, o aliciador, né, ele conversa com a criança, ele investe tempo, ele se prepara, ele faz amizades para conquistar essa criança. Então, nós também, enquanto adultos, né, adultos responsáveis, que temos esse compromisso com o bem-estar da criança, nós também temos que usar essas ferramentas para chegar até essa criança, para chegar até essa família, né? E é muito provável que perto de nós tenham crianças que são vítimas de abuso. E a gente tem que estar atento aí aos sinais, né? Muitas vezes as crianças, elas estão falando por meio do seu comportamento, né? Por meio das mudanças que acontecem. A gente vê que, por exemplo, uma criança que fala muito sobre sexo e é uma coisa assim inapropriada para a idade dela, é uma forma que ela está dizendo, olha, de repente isso aconteceu com aquela criança, né? Então a gente vê que é possível a gente identificar assim alguns sinais, seja no corpo da criança, né, do ponto de vista, com certeza a doutora Zélia vai trabalhar essa questão, né, de lesões, de dores que a criança está sentindo, né? Mas, sobretudo, também no comportamento dessa criança. Se ela se fecha, se ela se torna muito agressiva, se ela tem um rendimento escolar que diminuiu, né? No caso, agora, mesmo com a questão da escola no outro formato, mas elas continuam estudando, né? Então, os hábitos da criança, às vezes ela volta a fazer xixi, né? Ela volta a ter regressão de certo tipo de comportamento. Então, é preciso que nós estejamos atentos a toda e qualquer mudança que acontece com as crianças, né? Porque elas estão falando, só que a gente precisa ouvir, a gente precisa ver, ter essa capacidade de ouvir, de ver e de compreender o que essa criança está falando. E nós sabemos que os efeitos são muitos, né? Os efeitos em relação, os impactos na vida dessa criança, na vida da família, na vida da sociedade, né? A gente fala aí de depressão, de ansiedade, né? São muitos os impactos na vida da sociedade. E eu gostaria de concluir com uma ideia do Edgar Morin em relação à compreensão, né? Ele diz que existem duas formas da gente aprender a compreender uma situação. Existem duas compreensões. Uma é a compreensão intelectual, né? A gente procura se informar, a gente procura conhecer, entender por que acontece aquele fenômeno. Essa é a compreensão intelectual, quando a gente tem acesso a informações, ao conhecimento. Mas não pode ficar apenas na compreensão intelectual. Ele fala de um outro tipo de compreensão, que é a compreensão humana intersubjetiva. Esse tipo de compreensão é quando a gente se identifica com o outro, com a dor do outro, é quando a gente tem empatia
Então, isso é muito importante, que o nosso conhecimento não pode ser apenas um conhecimento intelectual. A gente precisa se tornar solidário, generoso com o outro. Em outras palavras, a gente precisa entender que o outro é tão ser humano quanto eu, que ele sofre, que ele tem angústias, que ele tem necessidades. Então, a gente precisa se identificar com a dor dessa criança, com a dor da família. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora Cristiane, pela excelente apresentação. Eu não tenho a menor dúvida que, principalmente, todos os momentos são importantes, mas no momento atual, todas as pessoas precisam se comprometer com essa causa, com relação à proteção à criança. A gente sabe que está bem claro lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 5, onde mostra que a criança ela precisa estar protegida de negligência, de discriminação, de exploração, de violência. Eu trabalho no ambulatório de prematuro e a gente sabe que isso aí repercute mais tarde para a vida inteira. Eu tenho mães adolescentes, nós temos atualmente mais ou menos 10% de mães que são adolescentes e, na grande maioria das vezes, foram meninas que foram violentadas, e isso aí não vai sair da nossa agenda nunca. A gente sabe que não dá para trabalhar com notificação, porque notificação chega a 10%, mesmo a gente fazendo o maior trabalho de divulgação, isso que a gente está fazendo, falar sobre o assunto, desperta muito nas pessoas a importância, mas com certeza ainda estamos longe de ter notificações que vão nos deixar mais tranquilos com relação a isso. Agora a gente vai ouvir a doutora Zélia Campos, que é médica do SAVES, né? Doutora Zélia já tem um trabalho maravilhoso. Seja bem-vinda, doutora Zélia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Fique à vontade. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou médica ginecologista, sou mestre em saúde pública e desde 2006 que trabalho no SAVES como coordenadora e também como médica ginecologista. E cada dia a gente aprende mais, é um outro aprendizado. Inclusive, a forma de lidar com as pessoas é algo assim mais refinado. Você vai aprendendo com os pacientes. É algo que tem muito pouca coisa descrita sobre isso, e de fato, é algo assim muito, muito sensível e muito gratificante também, poder saber que alguma coisa a gente pode fazer sim. Né? Então, vamos lá? Vai aparecer os slides aí ou não? Eu acho que você precisa compartilhar a tela. Você tem a apresentação Não, ou você enviou? Eu enviei. Enviou? Então, Enviei. deixa eu ver se os meninos devem apresentar. Mas se não tiver, não tem problema não, porque até assim na live eu acho meio estranho aparecer o slide, eu não sei nem como é que vai ser isso. Então, se quiser, não tem problema. Eu estou com eles aqui do meu lado também. Eu acho que se você quiser apresentar, você pode compartilhar aí do seu computador mesmo. É que eu estou apresentando do celular, aí eu não sei como... Ah, tá. Aí fica difícil. Mas então pode falar, você fala bem, a gente consegue acompanhar. Tá bom. Pois é, e talvez eu atenda melhor as expectativas sem eles, porque a Cris já deu aí umas dicas do que ela gostaria, outras dicas do que ela gostaria, né? Então, o serviço da Moura Tapajós, ele foi implantado junto com a própria maternidade, com a Moura Tapajós. Em janeiro de 2006, nós começamos os atendimentos, e a cada ano nós fomos atendendo uma clientela maior de vítimas de violência. A condição para nós atendermos a pessoa é que ela tenha sido vítima de violência sexual. Ela pode ter passado por qualquer outra violência, mas nós só atendemos se ela tiver sido vítima de violência sexual. Então, ao todo, de janeiro de 2006 até dia 15 de agosto de 2020,
nós já atendemos 10.092 casos de violência sexual, né? Alguns casos suspeitos e outros confirmados de violência sexual. 47% desse atendimento são crianças de 0 a 11 anos, ou seja, mais de 4.000 crianças vítimas de violência sexual, mais de 4.500 crianças vítimas de violência sexual. E 44% do atendimento são adolescentes de 12 a 18 anos. É principalmente na faixa de 12 a 15 anos que estão a faixa etária de adolescentes mais afetada, que corresponde a 35% do nosso atendimento, né? Sendo que, assim, cada dia mais tem chegado crianças mais jovens para esse atendimento. Embora esse nosso cálculo já esteja aqui de 0 a 6 anos, nós custamos um pouco para atender crianças tão novas como nós temos atendido. Tem sido uma situação, assim, muito, muito chocante, eu diria para vocês. Crianças muito pequenas que não podem falar, ainda não falam, ainda não se comunicam, só se comunicam através do choro, né? Que é uma forma de se comunicar também, de choro. Na hora que vão trocar a fralda, a criança também, às vezes, mostra que fica nervosa, que fica com medo e chora. Então, são situações, assim, muito, 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 muito delicadas mesmo. Então, elas chegam, elas vêm encaminhadas, a maioria vem encaminhadas dos pronto-socorros, pronto-socorro da criança, vem de SPA, vem de ambulatório. 99% dos nossos atendimentos, as crianças vêm encaminhadas. E muitas já vêm, inclusive, das delegacias, principalmente da Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente, né? É muito triste saber que mesmo que as crianças que chegam acima, que estão na faixa etária acima de 6 anos, mesmo essas, quando chegam, elas nos relatam que a violência iniciou antes dos 6 anos. Embora elas não tenham muitas lembranças dos detalhes, mas muitas falam, eu acho que foi antes de 6 anos, mas eu não lembro mais. Eu não lembro. A última lembrança, a última coisa que eu lembro, eu tinha 6 anos, mas eu acho que foi antes. E até os adolescentes, quando nós os atendemos a primeira vez, muitos deles relatam que a primeira violência sofrida foi... A última lembrança que eles têm foi aos 6 anos, mas eles não têm certeza que tenha iniciado a partir daí. Muitos acham que foi antes disso. E daí, isso dá para a gente entender também, quando muitas mães chegam falando que os filhos não conseguem aprender, têm dificuldade para aprender, não sabem ler, às vezes sabe ler, não sabe escrever, não sabe ler, tem dificuldade de atenção, são crianças, às vezes, muito agressivas, né, muito agressivas na escola, agressivas em casa, e que ninguém sabe exatamente por quê. E aí, quando você vai ver a história de vida dessa criança, aí você passa a compreender que, possivelmente, isso possa ser da violência sexual. Porque a violência sexual contra criança e adolescente, ela sempre foi descrita como uma violência crônica, né? Uma violência que se repete ao longo do tempo. Né? É uma violência que ela depende muito da sociedade para ajudar a interromper. Só que a criança de 0 a 6 anos, como nós sabemos, ela está em plena fase de desenvolvimento, inclusive cerebral. E nessa faixa dos 0 aos 3 anos, é quando a base do cérebro está se formando. Aí imagina você um monte de crianças que chegam nessa idade, de 0 a 3 anos de idade. O que serão dessas crianças no futuro, gente? Crianças muito traumatizadas. Nesses últimos dias, eu vi criança de 3 anos, gente, 3 anos, com características de depressão. Criança parada, não se interessava por nada. A família, teve uma dessas que a família contou que a criança foi dada para adoção por eles, porque a mãe era usuária de drogas, então foi dada para adoção aos 6 meses. E quando foi mais recente, agora depois de 2, 3 anos, alguém
teria dito que eles deveriam ir buscar a criança, porque a criança estava sendo molestada sexualmente por um dos membros da família. E eles foram buscar. Mas quando a criança veio para a convivência deles, a criança veio muito assustada, demonstrando muito medo, principalmente da companhia de homens, né, da companhia masculina, com muita dificuldade de se adaptar, chorava e continuava chorando por tudo, e eles me disseram que já tinha mais ou menos um mês que ela tinha chegado, voltado para a convivência deles, e ainda assim ela estava chorando muito. Quando eu fui examinar essa criança, ela, antes de levá-la para examinar, claro, tentei conversar com ela, mas ela estava assim, muito, muito fechadinha mesmo. Então, primeiro eu ajudei a sentar na maca, né? E aos pouquinhos fui conversando com ela, até que ela abriu a boca, chorou, aí me abraçou, eu esperei. E a gente, nesse momento, a gente tem que ter muita paciência e entender que nada é mais importante do que aquela criança que está ali na frente. Podem ter 20 lá fora, mas você tem que dar exclusividade para essa criança, porque senão você não consegue obter nenhum resultado. E a gente sempre tem que lembrar que a gente não pode ser mais agressivo do que alguém já foi com ela alguma vez, né? A gente não pode fazer com que ela pense que todo mundo é igual ao suposto agressor, por exemplo, né? Não podemos fazer isso de jeito nenhum. Então, aí ela abraçou, chorou. Aí, nesse momento, a residente de pediatria estava lá, eu pedi para ela escolher um brinquedinho lá na caixa para ela, e ela escolheu uma bonequinha bem pequena, e eu disse para ela, olha, essa bonequinha aqui é que nem você, ela é bem pequenininha, você vai ficar com ela, tá bom? Aí você vai ter que cuidar dela bem direitinho. Mas para você cuidar dela, eu preciso examinar. Eu vou mostrar para você como é que eu vou fazer com você, tá bom? Como é que eu vou ajudar você? Vamos ajudar primeiro a sua bonequinha, tá bom? Aí mostrei como é que seria o exame, ela ficou olhando. E quando eu fui fazer o exame da genitália, realmente não havia nenhuma anormalidade. E alguém menos avisado poderia até pensar assim, tá vendo? Não sofreu violência sexual, né? Para uma visão mais simplista, alguém que não está acostumado à leitura e nem à vivência dessas situações, a pessoa pode pensar isso, né? De forma bem, bem errônea mesmo. E embora não tivesse nada, assim que eu comecei a examinar, ela já começou a chorar. Aí eu já parei rapidamente, porque dá para a gente fazer, geralmente dá para fazer muito rápido o exame, não tem por que demorar tanto assim, né? Porque a gente já tem uma habilidade e tudo. Então, depois disso, como ela ganhou confiança, eu assentei do meu lado para conversar de forma lúdica com ela e pedi que ela me mostrasse o que tinham feito com ela. Mostrei alguns bonecos e tudo mais, e foi terrível, gente, mas ela mostrou algo lá que eu não tenho nem coragem de contar aqui para vocês. Não tenho coragem, até porque isso vai ficar gravado, não tenho nem coragem de falar, mas ela mostrou sem rodeio nenhum. Ela tirou a calcinha da criança e demonstrou, né, o que possivelmente faziam com ela, né? Como que uma criança de 2 para 3 anos vai inventar uma coisa daquele jeito? Como, né? Da onde que vai surgir uma criatividade para algo assim tão terrível como aquilo, né? Tão terrível. Então, nós temos assistido frequentemente coisas terríveis com crianças muito pequenas, crianças com suspeita de gonorreia, por exemplo, entendeu? Crianças com lesão no ânus. Eu penso que as mães estão ficando mais alertas por conta desses chamados, como essa live agora, por exemplo. E as mães estão desconfiando mais rapidamente que algo está acontecendo com a criança e que a criança tem que ser vista. Então, eu tenho visto com mais frequência crianças bem pequenas, assim, com ânus machucado.
de fato. E a criança geralmente veio da casa do pai, por exemplo, né, que às vezes vai passar alguns dias e tudo. E é muito importante que a criança chegue o mais precocemente possível, né? É muito importante, quanto mais cedo ela chegar, mais cedo a gente pode ajudar a diagnosticar, né, se há, de fato, uma suspeita de penetração, ou se colocar, às vezes, introduzindo um objeto ou o dedo nela, isso tudo faz diferença, porque nós só temos até 72 horas para fazer a profilaxia, a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e a prevenção da gravidez indesejada. São 72 horas. Se a pessoa chega depois disso, nós não temos como fazer essa prevenção. Da gravidez indesejada, a gente ainda consegue até 5 dias, né? Mas não com a mesma eficácia das primeiras 72 horas. Por isso que a gente só fala normalmente em 72 horas. Quanto mais precoce, né, o adulto, o cuidador, chegar com a criança ou com o adolescente até a maternidade Moura Tapajós, mais rápido a gente pode intervir. Até porque o atendimento psicológico dos cuidadores e da criança, o mais precoce possível, é importante para a recuperação e para evitar consequências também, ou para tentar minimizar essas consequências. Agora, aqueles casos que já faz tempo que está acontecendo, a gente, de qualquer forma, tem que examinar, porque ela pode já ter alguma doença sexualmente transmissível, né? E aí, dentre as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns também, além do que eu já falei da gonorreia, por exemplo, crianças com herpes genital e com condiloma, né? Condiloma às vezes anal, condiloma na boca, são os mais comuns, anal, na boca e às vezes também na entrada da vagina. Também acontece muito, né? Geralmente eles vêm encaminhados de alguma unidade de saúde para a gente fazer esse acompanhamento. Toda vítima de violência que chega lá no serviço, ela tem que ser acompanhada por um período mínimo de 6 meses. Né? É o tempo em que a gente tem que detectar se ela de fato não pegou HIV, não pegou hepatite B, hepatite C ou sífilis, né? Que são doenças gravíssimas. Então, ela fica por um período mínimo de 6 meses fazendo acompanhamento médico. O acompanhamento psicológico, isso vai depender até das condições, às vezes, da pessoa, porque muitas vezes os pais também não têm condições de levar a criança com tanta frequência, né, porque moram em locais muito distantes, por exemplo. Então, às vezes, o atendimento psicológico, a gente acaba encaminhando para fazer perto numa unidade de saúde que fique perto da casa, da residência deles, porque geralmente o atendimento psicológico ele é 1, 2 vezes por semana, né? E isso muitas vezes fica inviável para a pessoa vir até o serviço. Enquanto no atendimento médico, embora sejam 6 meses de acompanhamento, não há necessidade de o paciente comparecer todos os meses. Não é assim, nós temos datas assim mais ou menos fixas para esse comparecimento. Geralmente, só tem que vir mais vezes aqueles pacientes que estão com doença sexualmente transmissível já instalada e estão em tratamento. Então, esses precisam vir mais vezes até o serviço, né? E são muitas as consequências que nós temos visto, além dessas doenças, crianças que muitas vezes não conseguem dormir, têm pesadelos, e o jornal de pediatria, por exemplo, fez uma publicação em 2005, dizendo que esse acompanhamento multidisciplinar, ele é um acompanhamento que ele deve durar, na realidade, por muito tempo, ele tem que ser continuado, tanto para a paciente, né, para a paciente vítima, quanto para a sua família, no sentido de tentar resgatar a autoestima e a integridade física e psíquica das vítimas, né? Reestruturando a confiança dela nas outras pessoas e na sua capacidade de lutar pela vida. Porque algo que traz um prejuízo
enorme que muita gente fala, inclusive pessoas famosas. Eu vi uma cantora americana toda produzida, muito bonita, e ela falando que ela tinha sido vítima de abuso sexual, e ela disse assim, que a vítima de abuso sexual, ela passa o resto da vida tentando resgatar a autoestima. Né? Agora, imagina, uma pessoa que está com toda essa condição financeira assim, favorável, fazendo sucesso, toda bonita, toda arrumada, ainda está falando de autoestima, né? Ainda está falando de autoestima. A gente fica mais preocupada ainda. Eu gostaria de saber se eu ainda tenho algum tempo ou se já encerrou. Já encerrou, professora, mas a professora já. estava falando. Então... Ai, tá, perdão. Tá. Não, Perdão. mas tudo bem. Se a senhora quiser concluir. Não, então eu vou concluir dizendo só o seguinte, que é muito comum que os cuidadores duvidem da palavra da criança. E isso é terrível. Isso é terrível, é terrível. Isso é um mal muito grande que ela está fazendo por essa criança. Outro dia uma mãe levou, e eu fiquei surpresa quando ela me disse que, na realidade, era a segunda vez que a criança estava voltando da casa do pai e que estava com alguma alteração na região do ânus. Eu digo, meu Deus, mas eu entendo que ela ficou talvez tão chocada, que não conseguiu fazer nada. Muitas vítimas não conseguem fazer nada. Aí eu já não estou falando de crianças tão pequenas assim, porque uma criança tão pequena assim vai fazer o quê, gente? Mas, digamos, um adolescente que às vezes a mãe pensa, podia ter corrido, doutor, e não correu, não fez isso, não fez aquilo. Não é assim. Cada um tem uma reação. E pior ainda, os estudos mostram que aquelas pessoas que ficam paralisadas são as pessoas que têm pior recuperação. Então, a gente que vai atender as vítimas de violência, a gente tem que se preparar muito, porque nós não podemos entrar no senso comum, porque se nós entrarmos no senso comum, nós acabamos entrando nessa naturalização da violência. Então, quando as famílias chegam até nós com um discurso violento, pode acontecer de nós até colocarmos, como diz o outro, lenha na fogueira e piorarmos a situação para aquela pessoa. Então, um recado que eu quero deixar para os pais é que acreditem nas suas crianças e nos seus adolescentes, porque eles só dependem de vocês. Eles só dependem dos cuidadores. Se você não fizer nada por ele, um dia você vai se arrepender amargamente e pode ser muito tarde. Obrigado, professora, pela excelente explanação, sempre despertando a todas as pessoas a importância de observar a criança. Como já foi dito pela professora Cristiane, a maioria das vezes esse abuso, essa violência ocorre intradomiciliar, geralmente com alguém da família, e muitas vezes a gente fica esperando que seja uma evidência em área genital, digamos assim. E essa criança, como você falou, já é um processo crônico e até as outras pessoas, nós temos que fazer uma aliança para que outras pessoas consigam identificar todo mundo que tem contato com a criança, aquela criança que está muito triste, aquela criança que tem déficit no rendimento escolar, aquela criança que não consegue se concentrar, aquela criança que demonstra que tem mudança de comportamento, não era assim que ela se comportava, enfim, são muitas pistas que eles dão. Verdade. E que todas as pessoas podem estar junto, né? Mas eu vou deixar para a irmã falar um pouco, porque ela com certeza vai conseguir contribuir para a gente. Então, irmã Eurides Oliveira, eu gostaria que a senhora se apresentasse e falasse um pouco para a gente como que estar de um lado tão importante que é a parte espiritual, que é a parte religiosa, que é a parte de compromisso também com esse cidadão que futuramente vai ter que contribuir para a nossa sociedade. Seja bem-vinda. Irmã Eurides, seu microfone. Tá.
Então, eu sou irmã Eurídice Alves de Oliveira, sim, sou religiosa, mas minha formação também é na área da sociologia, mas aqui eu falo enquanto coordenação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente. Então, falo a partir de um olhar da sociedade civil organizada, né, do grupo que se mobiliza. Né. Nós vamos, eu estou no comitê há uns 6 anos e assumo a coordenação há uns 2 anos para cá, uma coordenação colegiada, que é eu, a professora Natália, da UEA, e a enfermeira Gisele, lá do Instituto da Mulher. E as colegas que estão aqui são membros do comitê, né, a doutora Zélia e a Cristiane, e a doutora Chiclina, parceira nessa caminhada. Mas, para começar a minha fala, eu queria pedir, então, aí, os meninos, já falei com, eu esqueci o nome do rapaz que falou comigo, para colocar o clipezinho, Um Crime Entre Nós. Esse clipe é de um documentário que foi feito agora pelo mês de maio, em celebração aos 20 anos da campanha Faça Bonito e do Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente, pelo Instituto Liberta. E grande parte dele é a partir do Amazonas. A gente vai ver um clipezinho desse documentário como um aperitivo e um convite já para que depois quem está assistindo a live procure lá no Instituto Liberta o link e assista o documentário completo. E a partir dele depois eu sigo a minha fala. Pode colocar. Professora, a gente vai pausar rapidinho a apresentação, porque a gente teve um corte de conexão no Facebook. Aí assim que a gente voltar, a gente continua, tá bom? Aí a senhora se apresenta de novo e fala, tá bom? A gente teve um problema técnico. Tudo bem, tudo bem. Tranquilo, só me avisa quando posso retornar. Será que vocês me permitem, enquanto resolvem o problema técnico, deixa eu explorar um pouquinho a doutora Zélia aqui, em relação a uma dúvida que é sempre muito frequente. Eu tive um caso, doutora Zélia, que diz respeito a um abuso sexual de um menino, né, de um rapaz, e o relato dele era muito convincente, todas as outras provas também muito convincentes, a prática do abuso perdurou durante alguns anos, e o laudo pericial veio negativo. Aqueles laudos que a senhora bem conhece, que não são os que a senhora faz o atendimento e o seu relatório médico é maravilhoso, nos ajuda muito, mas aquele laudo médico que vem muito simplório, dizendo assim, não foi encontrado nenhum vestígio de coito anal.
E aí, nesse caso específico, os juízes têm uma tendência natural a absolver, não foi meu caso. Eu mandei perguntas para o perito relativo ao tempo em que se poderia detectar vestígios, né? E nesse caso específico, ele fez o exame 1 ano após a prática do último abuso. 1 ano. Então, para mim, na minha concepção, vários fatores poderiam ter feito os vestígios desaparecerem, né? Estamos de volta, estamos de volta. Depois a senhora me responde, então, doutora. Como faço? Retomo? Oi? Professor, a senhora pode se apresentar novamente? Porque tinha caído a conexão. Tá bom. Então, boa noite. Eu sou irmã Eurides Alves de Oliveira, né? Sou socióloga e coordenadora do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes do Amazonas, né? Com a sigla de SEVSCA. Coordenação colegiada, né? Sou eu, que faz parte também da Rede Um Grito pela Vida, que é uma organização da sociedade civil que luta contra exploração sexual e tráfico de crianças, adolescentes, mulheres, e a professora Natália, da UEA, e a Gisele, do Instituto da Mulher, a enfermeira Gisele. É uma coordenação colegiada, e aí daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais como é que funciona esse comitê. Mas para a gente iniciar, eu queria pedir aí os meninos da técnica que colocassem para a gente um clipe de um documentário que foi feito agora para o 18 de maio, nós fazíamos 20 anos da campanha Faça Bonito, e o Instituto Liberta nos brindou com um belíssimo documentário, triste, mas muito real, né, e grande parte dele com fatos e realidade nua e crua aqui do Amazonas. Eu queria começar que a gente contemplasse um pouquinho o clipe de 2 minutos desse documentário, até como uma motivação para que todo mundo que está assistindo a live depois entre lá na página do Instituto Liberta, tem o link e assista o documentário completo. Pode passar aí os colegas. Não conseguem? Só um momento, eu tô vendo com o TI aqui. Ok. Já vai passar já. Ok. Acho que enquanto resolvem o problema do vídeo, a senhora pode apresentar e passamos o vídeo ao final. Tudo bem. Então, deixamos, se a gente consegue, tudo bem, se não faço a propaganda, o pessoal vê depois. Eu começo, então, dizendo um pouquinho, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui e apresentando o que é o comitê, né? O Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente, ele é um coletivo de articulação e de mobilização da Rede de Proteção à Infância do Amazonas no que se refere ao enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. É um coletivo que reúne em torno, né, uma articulação que reúne em torno de 30 coletivos que atuam na defesa, na proteção às crianças e adolescentes, com este enfoque do enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Participam do comitê organizações da sociedade civil e organizações também do poder público, né, sobretudo as secretarias e os serviços diretamente voltados com essa causa, né, Secretaria de Saúde, Secretaria
de educação, Secretaria de Assistência Social, representantes da Segurança Pública, da ADEPCA, né, e de outras frentes de trabalho do Estado, do município, que tem vínculo com essa questão. Isso porque, a professora Cristiane já fazia menção, não se enfrenta um problema de tal proporção de forma fragmentada. O enfrentamento se dá na intersetorialidade, e cada um tem a sua parte fazer e tem que dialogar. Então, o comitê se pretende fazer esse espaço de diálogo e de articulação. E da sociedade civil, que tem um papel grande, além das ações de prevenção, de cuidado, de proteção, de denúncia, de controle social, tem o papel também de estar ali fazendo incidência política junto, né, e discutindo junto as práticas para poder incidir politicamente, para também os mecanismos e os serviços e as estruturas funcionarem dignamente. Então, o comitê é um pouquinho isso. A atuação dele é, portanto, de articulação do que existe na linha do enfrentamento à violência sexual, mobilização, ou seja, né, nos mobilizar, organizar, discutir os problemas e projetar saídas, soluções, somar, né, nos ajudar mutuamente, e incidência política, que é um foco importante da sociedade civil. Inclusive, a sociedade civil torna-se apoio para as necessidades dos outros órgãos que ali estão, né? E também de controle social. Nós atuamos, enquanto comitê, a partir de um plano, do plano estadual de enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente, o plano estadual que é pautado também no Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, e o plano tem os seguintes eixos de atuação: prevenção, que nós consideramos, e aí as organizações da sociedade civil, na sua maioria, está nesse campo, né, no campo da prevenção e da incidência política, que é tentar alertar, sensibilizar, chamar a atenção da sociedade, despertar, né, e a responsabilidade de todos, e nos mover e realizar ações de informação, de educação, de, né, empoderamento, nessa linha. Depois, o eixo da atenção, que é de ver como é que os serviços de atendimento acontecem, né, assistência social, saúde, os CREAS, os CRAS, então manter esse diálogo, ouvir esses serviços e tentar vermos juntos como é que isso pode melhorar e ser mais efetivo, perceber os limites, perceber os desafios, também celebrar as coisas que a gente acerta, e um ajudar o outro, fazer o diálogo das questões que existem. Depois tem um outro eixo, que é o eixo da defesa e da responsabilização, que aqui é o nosso diálogo mais direto com os conselhos tutelares, com a delegacia e com o Poder Judiciário, que é os órgãos que são responsáveis pelo aspecto da defesa, da responsabilização dos culpados, né, da proteção nessa linha. E aí, então, esse é um outro eixo. O outro é comunicação e mobilização social. É como é que a gente faz a comunicação com a sociedade, a comunicação com os espaços do poder público, a comunicação com as famílias, com as instituições, né, e aí como fazemos esse viés também da comunicação, como envolvemos essa dimensão. Um outro eixo também do plano é a participação e o protagonismo das próprias crianças e adolescentes, né? Porque entendemos que nós temos que ser, em algum momento, porta-vozes deles, e vamos ser seres em desenvolvimento, mas na medida em que a criança vai também se empoderando, conhecendo, desde dos 6 anos, dos 7 anos, quando ela já vai entendendo que são suas partes íntimas e que aquilo que causa desconforto, dor, constrangimento é ruim e não pode, ela vai aprender a dizer não, ela vai aprender que ela tem que contar para alguém, até o adolescente que ele mesmo pode pegar o telefone e discar 100, sabe? Ou então que ele pode procurar a professora, a coordenadora pedagógica da sua escola, a médica, quando a mãe chega lá e diz que ela caiu da bicicleta, e se ele está empoderado, ele sabe que não, ele vai dizer, doutora, não foi assim, não. Então, a gente precisa trabalhar o empoderamento e o protagonismo dos adolescentes, dando conhecimento dessa realidade, ensinando para eles os mecanismos também de defesa, de proteção deles, dos outros, né, em todas as faces. E o outro eixo é estudo e pesquisa, e aqui entra o papel das universidades, a professora Cristiane faz parte deste eixo.
é um pouquinho esses os eixos do plano, e são em torno desses eixos que nós tecemos os nossos diálogos, que nós planejamos as nossas ações no comitê. Né? E claro que cada instituição, que lá faz parte, cada grupo, ela atua no seu enfoque. O pessoal da saúde vai estar na área da atenção, falando mais, como a doutora Zélia nos falou tão bem agora, do processo na saúde, né? Lá no SABS, também lá no Instituto da Mulher, onde tem o pessoal da assistência social, da educação, e nós, da sociedade civil, nas diversas áreas e também na universidade. Então, em síntese, o comitê constitui um espaço de partilhar reflexão e de deliberar ações conjuntas da rede de proteção no enfrentamento à violência sexual. Lá se planeja, se avalia as ações e se realiza conjuntamente isso, se distribui tarefa, né, se produz conhecimento, se produz estratégias de luta. Então, é um pouquinho esse o Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. No passo 2 da nossa fala hoje, a professora Cristiane, a doutora Zélia já trouxe, talvez algumas coisas que eu vou falar, mas eu penso que a gente precisaria tecer algumas considerações teóricas e práticas, né? Eu sempre acho que eu sou uma intelectual orgânica, né? Eu falo a partir dos pés onde eu piso, da minha militância, mas a gente precisa compreender algumas coisas. Então, eu vou fazer um panorama bem rápido, e vou fazer em tempo de leitura mesmo, em função dos 15 minutos, depois a gente pode se conversar, algumas considerações sobre as violências contra crianças e adolescentes e os desafios no enfrentamento que a caminhada do comitê tem evidenciado para a gente. E aqui eu falo como porta-voz desse coletivo, né, de conversas, de articulações, de sistematizações que a gente vai fazendo. Depois aí, a doutora Zélia, a doutora Chiclina também, a gente tem conversado várias vezes com ela, temos levado vários abacaxis para lá, recebido, então, assim, não é novidade para esse público que está aqui. A professora Cristiane bem integra o comitê. Então, começo dizendo, né, a professora Cristiane já disse isso, mas eu retomo. As crianças e adolescentes, elas sofrem várias formas de violência, e a sua proteção precisa ocorrer em todos os aspectos da vida. Na dimensão humana, na dimensão da educação, na dimensão da assistência, na dimensão da segurança, né, do lazer. Então, ela precisa ser... Esse problema tem que perpassar todas as fases da vida, os aspectos da vida e as dimensões do enfrentamento. As principais violações dos direitos das crianças e adolescentes, elas são várias, né? A gente tem o trabalho infantil, a gente tem a negligência, o abandono, a violência física, psicológica, institucional e sexual. E assim, por que tem que ter esse conjunto? Porque, em geral, uma violência violência não vem sozinha, né? As coisas são muito ligadas, uma violência, às vezes, está acoplada à outra, né? E uma puxa a outra, né? Por exemplo, por que a gente tem um índice enorme? Mais de 17 mil de casos de violência sexual em 2019. Atrás desses 17 mil, e uma série de casos impunes, de uma morosidade do processo, de uma realidade de muita vulnerabilidade. A doutora Zélia disse, às vezes, a família não consegue levar a criança para fazer o tratamento psicológico, porque é longe, não tem dinheiro do ônibus, então aí tem uma questão socioeconômica. Percebe como eu costumo dizer, né, é um caldeirão de situações. Então, não dá para pensar isolado. Violência sexual não é um gueto. Ela está vinculada a vários fatores, né, e outras formas de violência. E, sobretudo, a violência institucional. Eu acho que, além da violência sexual, que é aquela física, né, que o adulto, o agressor, o abusador faz, está no âmbito familiar, mais de 70%, já foi falado aqui, a gente tem uma violência institucional grande. E nós, do comitê, temos constatando isso. Quando é que é violência institucional? Quando não tem políticas públicas, quando a efetividade do serviço não funciona, quando a rede é fragmentada, quando a gente não consegue um fluxo, né? Então, a gente precisa trabalhar junto no enfrentamento à violência, como ela acontece, identificar, sensibilizar, mas também ver essas outras relações com essa. Todas as formas de violência, especialmente a sexual, que é o nosso caso aqui, ela afeta o desenvolvimento saudável de nossas crianças e adolescentes. E todos, né, a professora Cristiana já disse, todos, da família ao Estado, e o ECA diz isso, né, é dever da família, da sociedade e do Estado garantir a proteção das crianças e adolescentes
como prioridade absoluta, como sujeito de direitos, e nós dizemos sujeito de direito em processo de desenvolvimento. Então, a violação desses direitos, né, é grave e é responsabilidade de todos nós. É preciso garantir, então, que essa criança e adolescente o direito de desenvolver de forma segura e protegida, sem abuso e sem violência. E aí, como eu disse, a violência sexual praticada, ela envolve vários fatores de risco. E aqui, por isso, a gente precisa identificar os fatores de risco, porque você tem que trabalhar não só enxugando gelo. Né? Quando o caso acontece, tem que fazer. Ah lá, corre lá para a doutora Zélia, ela, sabe, se vira nos 30 para dar o melhor dela. Vai lá para a doutora Asticlinar, se vira nos 30 para dar o melhor dela. Vai para a assistência social, se vira nos 30 e faz. Mas não basta só isso, a gente precisa trabalhar os fatores de risco, sabe? Aquilo que está na raiz que vai gerando isso, que é todo o processo socioeconômico, político, que a gente trabalhar, cultural, que a gente precisa fazer. Entre os fatores de risco, algumas considerações. Está a realidade socioeconômica, não só, porque tem abuso sexual em todas as classes, mas num país de tamanha desigualdade social, quem sofre mais é a maioria da classe socioeconômica baixa, porque elas são a maioria das pessoas. É fácil, né? Quando você tem 5%, ou no máximo 15% aí, que a gente chama da classe média, o resto todo lá embaixo, é evidente que o número maior vai ser nessa classe de menor condição. E é evidente que um pai de um doutor ou de um advogado que tem a filha abusada, ele vai ter um grande sofrimento tanto quanto, mas ele vai poder patrocinar um psicólogo particular. O que tem da classe menos favorecida, o que ele vai fazer? Ele vai precisar pegar fila, e aí ele chega no mês de março, lá no CREAS da Zona Leste, faz a ficha e ele vai ser chamado no mês de agosto ou no mês de setembro. E se for uma criancinha de 3 anos, né, doutora Zélia? Nesse período todo, quando ela for ter um atendimento psicológico, ela já não consegue contar mais. Então, você percebe como que os fatores também de classe, de socioeconômico, interferem nisso, é um fator de risco. Outra questão são as relações de gênero, que a gente não tem tempo de aprofundar aqui, mas tem. E aqui eu estou falando de gênero, não para dizer que é só o homem que abusa, tem mulher que abusa, tem outra orientação, mas tem um fator aí de dominação de um sobre o outro, né? E também um fator geração, idade, essa dimensão patriarcal, do sentimento de posse do outro, tem toda uma questão aí nessas questões. Tem a questão, né? Eu falei econômico, de raça e etnias, né, que também abuso e exploração sexual tem a ver com os desejos, com os instintos sexuais, e a gente tem uma sociedade racista, preconceituosa, mas também abusadora, que acha que algumas raças e etnias são mais quentes, as mulheres morenas, as mulheres indígenas, as meninas, né, que andam quase nua, porque tem na cultura essa questão do corpo muito, muito livre. Então, tem todas essas questões que são fatores condicionantes que a gente precisa trabalhar ao enfrentar as violências sexuais. Cada um desses daria uma palestra, tá? Eu vou só seguindo e citando para a gente perceber como é amplo essa questão do enfrentamento da violência. É nesse contexto multifacetário, né, multicultural, de desigualdade econômica, que acontece a violência sexual contra a criança e adolescente. E aí a violência é 3 coisas. É violação do direito humano dessa criança, dos seus direitos sexuais, é, de uma certa forma, negação da sua condição de sujeito, e é crime. A gente não pode esquecer essas 3 coisas, gente. Nós não estamos falando de um sabe, um deslize, sabe, um errozinho cotidiano. Nós estamos falando de violação de direitos humanos e direitos sexuais, estamos falando de negação da condição de sujeito dessa criança, e estamos falando de um crime, né, que precisa de ser responsabilizado e punido. Eu vou pular, não trouxe, queria trazer aqui os conceitos, mas quero só lembrar que a violência sexual, ela tem um tripé, né, ela é toda aquela violência em que uma pessoa usa a outra para satisfazer as suas necessidades sexuais, seus instintos de prazer, e ela pode acontecer intrafamiliar e extrafamiliar, dentro de casa, com as pessoas do convívio dela, e aí está o maior número, já vamos falar daqui mais de 70%, todas as pesquisas, e extrafamiliar, quando acontece com outras pessoas, vizinhança, escola, né, trabalho, com outras pessoas que estão fora do seu ciclo familiar. Elas podem ser abuso sexual, né, só normalmente na primeira infância é mais forte a dimensão do abuso sexual, que a professora Cristiane já mencionou a forma, não necessariamente só
O abuso sexual pode chegar até o estupro de vulnerável, mas ela pode ser outros, né, pequenos abusos que não chega nesse nível, mas desde isso, né, voyeurismo, e várias outras questões que não... pornografia, tentativa de estupro, até chegar ao sexo forçado. A exploração sexual, que é quando você usa o outro e faz uma troca, uma transação de troca, oferece um benefício, seduz, e aí em troca de favor, né? E aqui na Amazônia a gente tem isso por pedaço de pão, a gente tem isso por refrigerante, a gente tem isso por um passeio de barco, o documentário mostra bem isso, um passeio de barco, por uma cesta básica, por 1 quilo de carne do açougueiro da vizinhança, pelo tomate podre que sobra na mesa do feirante. Então, assim, são coisas, né, no barco, pela bolachinha que se dá. Então, são várias coisas. E até os programas por R$5, por R$10, e até os mais sofisticados, né? Que tem gente de alto escalão metido, né, nessas histórias aí, que é a exploração sexual. Mas é uma transação comercial. E essa transação comercial da exploração, que não é prostituição infantil, quero dizer isso aqui, estudantes, por favor, não repita, com criança e adolescente não há exploração, não é prostituição infantil, é exploração sexual comercial, tá? É exploração sexual, a criança, ela é explorada sexualmente, ela não se prostitui, ela é explorada sexualmente, tá? E ela, mesmo que às vezes ela é forçada a aceitar isso, pela sua necessidade, por várias coisas, quem tem que ser responsabilizado é o adulto, porque ela é um ser em desenvolvimento e ela não tem ainda maturidade suficiente para fazer escolhas. Então, por isso é sempre exploração sexual. E essa exploração sexual, ela pode cair, ela vai desde essa questão da exploração sexual dos familiares dentro de casa, quanto dos terceiros, em troca de pequenos favores, e até o agenciamento, que aí forma as redes de exploração sexual. Que aqui no nosso Amazonas, a gente tem visto aí, basta fazer uma pesquisinha aí no Google, botar as redes desbaratadas, aí nos últimos tempos a gente tem visto isso. Que aí entra as redes de agenciamento, que chega até ao tráfico das crianças e adolescentes para fins de exploração sexual. É um capítulo grande isso, precisaria de um dia de live para a gente trabalhar cada coisa. Mas eu queria fazer esse panorama para a gente entender a gravidade do problema da exploração sexual de criança e adolescente no Estado. E se eu tenho ainda 3 minutos, eu vou só ler os desafios para o enfrentamento que nós temos listado na experiência do comitê. E eu vou só citar mesmo, tá? Primeiro, indiferença e silêncio social, naturalização dessas práticas por parte da população, subnotificação. O trabalho em rede, que muitas vezes é fragmentado, falta fluxo, sabe? Uma pessoa faz, aí vai para o outro, para o problema. A doutora Zélia faz lá, aí chega no ML, trava. Conselho tutelar é chamado, conselho tutelar não passa para frente, né? Chega na DEPC, e até chegar lá no judiciário, para vias de fato. Então, as coisas são, aí o atendimento, depois a família também leva lá na doutora Zélia, mas depois não vai até a delegacia. Daí tem todas as questões para frente. Então, a rede fragmentada, falta fluxo, agilidade, né? E falta envolvimento e responsabilidade de alguns atores da rede também nesse processo. Tem gente que é profissional, mas não veste a camisa, e aí essa coisa fica complicada. Depois tem um processo aí de culpabilização e revitimização da vítima, né, por parte da sociedade, por uma visão patriarcal, misógina, moralista, né? A culpa é da menina, ela se ofereceu, ela é atrevida, ela anda com a roupa curta, ela que quis. Então, essa visão do senso comum moralista, né, que a gente tem aí é muito forte. A rotatividade nas equipes de atendimento e de gestão nas secretarias públicas. Trocou o governo, trocou a secretária. Todo ano a gente muda de secretária, cada vez que troca uma secretária ou um secretário, e eu estou falando aqui de qualquer secretaria, tá? Aí preciso trocar também a equipe técnica, os psicólogos, os assistentes sociais, está sempre começando, e a gente não consegue fazer um caminho, né, nessa perspectiva de um processo continuado de atendimento de forma articulada, como a gente do comitê gostaria. Agora, eu toco um pouquinho na questão do judiciário. Beijo grande para a doutora Chiclina, que ela é uma lutadora, isso aqui não tem nada pessoal,
Mas o nosso sistema de justiça ainda é moroso, os processos são demorados e muitas vezes a gente ainda convive com a impunidade. E isso vai contra a nossa militância, descredibiliza o nosso trabalho. A gente denuncia, faz o processo, e aí faz, e vai, e aí a delegacia, aí quando chega lá, leva às vezes tempo, anos, e às vezes a gente ainda tem aí algumas decisões dos promotores da vida que deixa a gente muito frustrada, né? A gente, depois a doutora Articlina pode comentar um pouquinho isso, mas isso é um desafio grande para a gente. Isso, a gente tem ganhos também, né? Orçamento público, né? Falta, e aí todas as secretarias falam disso, e aí falta estrutura. Pesquisa, banco de dados, a gente não tem, a gente fica catando, um pouco no CRES, um pouco na DEPCA, um pouco na Secretaria de Segurança, e aí para fazer esse conjunto, a gente não consegue fazer um diagnóstico real da violência no Estado. E políticas públicas também frágeis e quase inexistentes para criança e adolescente, corte dos orçamentos, e as violências institucionais, né, por omissão do Estado, às vezes da escola, quando acontece o fato, medo de denunciar. E aí cada instituição precisa avaliar. Mas a gente tem grande esforço e conquistas. Graças a Deus, tem diversas organizações da sociedade civil, tem um amplo trabalho de prevenção e incidência política sendo feito, com um bom diálogo com muitos atores das redes, né, as colegas que estão aqui fazem parte desses atores. Há um crescimento nas denúncias nos últimos anos, graças a esse trabalho articulado e mobilizado. O comitê, o espaço de articulação e mobilização tem sido procurado, acho que a gente tem uma credibilidade, uma visibilidade. Na rede de proteção, eu falei dos limites, mas nós temos muitos atores, muitas pessoas boas que vestem a camisa. Aí aqui, não é porque eu estou na presença, eu cito doutora Zélia, cito a doutora Joyce, cito a doutora Articlina, a Eliana da Educação. Em cada espaço a gente tem pessoas que realmente são muito parceiras e que a gente tem feito grande trabalho junto. Só que tem que ampliar isso. A gente não pode ficar fazendo pela rede pessoal, a gente precisa fazer pelas redes institucionais, né? E depois a gente tem a DEPCA, né, crescida aí, já conseguimos mudar de lugar e esperamos que vá para frente. As varas da infância, nós temos 2 no estado, isso é bom, isso é uma conquista grande para a gente. O serviço do SAVES, né, Moura Tapajós já aí há tempo, a doutora Zélia sabe como a gente é parceira nisso, mas tem também a dona Lindu e na outra maternidade. E a gente tem aí uma longa caminhada, né? Estamos celebrando 30 anos do ECA, 20 da campanha, com muito a fazer, mas também com muito a agradecer. É isso. Paro por aqui. Ai, obrigada, irmã Eurides. É gratificante a gente ver o quanto que o comitê tem trabalhado em prol da criança. A gente sabe que a exploração sexual dessas crianças não é um problema só do Amazonas, não é um problema só de Manaus, não é um problema só do Brasil, ela é mundial, né? E as pessoas realmente precisam se comprometer, se organizar. A gente sabe que a subnotificação é grande, vocês já comentaram isso, então, quer dizer, as pessoas não conhecem que existe esse tipo de exploração, mas existe, a gente está vendo que existe, mas é impressionante o desconhecimento da população em si com relação ao problema. A gente fica chocado quando vê, às vezes, no noticiário, no jornal, na mídia, uma criança que foi violentada, uma que seja, fica todo mundo assim, o que o governo está fazendo, qual é a política pública que está sendo aplicada, né? E dentro da área da pediatria mesmo, a gente percebe que existe uma certa limitação, né? Como que ele vai conduzir isso? A gente sempre pede para procurar o serviço social, procurar o conselho tutelar, mas as pessoas desconhecem até os caminhos que precisam seguir para poder despertar ou fazer uma notificação. Então, agora, a gente vai chamar a professora Articlina, né, que vai conversar com a gente um pouco bem mais sobre a parte jurídica e como que a gente pode estar conduzindo isso. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda e a senhora está livre para falar. Muito obrigada, boa noite a todos. Então, como já falaram, meu nome é Articlina Guimarães, eu sou juíza de Direito,
Há mais de 2 anos sou titular de uma vara especializada no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Quero primeiro agradecer o convite da Universidade Federal do Amazonas para participar dessa live, né, debater esse tema tão relevante para a sociedade amazonense, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes em tempo de pandemia. Bom, antes até de eu começar a minha fala, eu quero parabenizar aí as palestrantes, irmã Eurides, a doutora Zélia, a doutora Cristiane. Realmente a fala de vocês está em sintonia com o que eu pretendia falar, eu acho que eu vou até ser um pouquinho repetitiva, porque são dados, são informações que é impossível não estar em todo o discurso, né? A informação sobre a necessidade da prevenção, a necessidade do conhecimento do que é abuso, do que é violência sexual, né? Eu peço desculpas, então, se me tornar um pouco repetitiva, mas é que o discurso realmente não tem como tirar certas partes, né? E vai haver uma certa repetição. Mas, havendo dúvidas, nós vamos discutindo, vamos abrir para as perguntas e, com certeza, vamos ter oportunidade de explorar um pouco mais outras coisas, né? Então, a violência sexual na infância, ele é um assunto que merece nossa total atenção, como já foi dito, de modo que possamos adquirir uma consciência para combater esse tipo de violência, prevenindo a ocorrência, zelando pelo desenvolvimento e a proteção das crianças e adolescentes e responsabilizando, claro, os autores da violência. De início, é preciso esclarecer, eu acho que já foi falado aqui, que a violência sexual não se resume ao ato de penetração forçado, que as pessoas muitas vezes confundem, acham que apenas a conjunção carnal forçada é que seria uma violência sexual. Ela se caracteriza pela utilização da sexualidade da criança ou do adolescente, seja através do abuso, na forma de um toque, de uma carícia, do aliciamento ou penetração, que pode ser forçada ou mesmo induzida. Ou também pode se dar através da exploração sexual, que é aquela forma de exploração da sexualidade da criança que tem um objetivo de ter lucro, uma vantagem, né? Como a prostituição, a pornografia com vídeos e fotos, tráfico para fins sexuais. Quanto ao abuso, eu queria falar, não posso deixar de falar, é claro, especificamente do tipo penal que causa mais indignação e repulsa nas pessoas, que é o estupro de vulnerável, que pode ocorrer, isso é bom que se registre, de 2 formas, tanto com a conjunção carnal, ou seja, penetração, pênis-vagina, como com atos libidinosos, a exemplo de toques nas partes íntimas da criança menor de 14 anos. Então, eu quero deixar aqui bem claro, qualquer tentativa de exploração sexual de uma criança menor de 14 anos, seja através de toque, de conjunção ou conjunção carnal, vai configurar estupro de vulnerável, ainda que essa menor, imaginemos de 13 anos, consinta com esta relação sexual. A Constituição Federal, como já foi dito também, estabelece que é dever da família, da sociedade, do Estado, colocar a criança e o adolescente a salvo de todo tipo de violência, incluindo-se, claro, a violência sexual. Infelizmente, nós temos falhado nessa missão de proteger nossas crianças. Isso pode se tornar um marco impeditivo no desenvolvimento dessa criança. Durante a pandemia, por exemplo, os especialistas estão indicando um possível aumento nos casos de violência envolvendo crianças e adolescentes, decorrente do isolamento social. Isso porque 87% dos abusos ocorrem dentro da família ou envolvem uma pessoa de convivência da criança. E o isolamento social, ele acarreta um controle do agressor sobre a criança, que fica sem os principais canais de comunicação, de denúncia, por exemplo, o professor que antes ela tinha na escola, o amiguinho, o padre ou o pastor na igreja, enfim, a criança fica totalmente subjugada e não consegue se defender. Por isso é tão importante as ações de combate a esse tipo de crime, fazendo despertar a consciência da importância de denunciar. Consciência essa que pode ser despertada no vizinho,
em alguém que convive com a criança, ou mesmo na própria criança. Acreditem, o Brasil é hoje o segundo país no ranking mundial de ocorrência de exploração sexual infantil. E as pessoas normalmente imaginam que o abuso sexual só acontece quando há esse contato físico, né, gente? Isso não é verdade. O abuso sexual pode se dar através da internet. Por exemplo, quando o abusador expõe seu órgão sexual para a criança, o chamado exibicionismo, como também já foi falado. Isso, durante o isolamento social, é muito comum, né, gente? Porque as crianças ficam muito no computador, né? Quando o abusador tira uma foto da parte íntima da criança, isso é abuso também. Quando ele mostra um vídeo, uma foto, uma imagem pornográfica para a criança, também é abuso. Tem abusador, por exemplo, que se satisfaz olhando as fotos das partes íntimas das crianças. E acreditem, eu já julguei vários casos em que as crianças foram vítimas de abuso sexual pela internet, e isso deixou nelas marcas tão profundas, causou imenso sofrimento a ponto delas tentarem o suicídio. E não foi só um caso que eu tive. Então, na internet, tem pessoas que buscam tirar fotos pornográficas das crianças para vender no mercado bilionário da pedofilia. Então, senhores, precisamos ficar atentos a nossos filhos, dar atenção a eles, conversar com eles, tentar desfrutar da confiança deles, explicar sobre as questões sexuais, respeitando, claro, a faixa etária de cada um. Eu sou uma defensora da educação sexual, tanto no lar quanto nas escolas. A criança que tenha consciência de sua sexualidade, que desde pequena é ensinada sobre as questões sexuais, ela aprende a se defender. Não tem melhor forma de defender a criança do que ensinar a autodefesa para ela, né? Não pensem nunca que porque a criança está no seu quarto, no computador dela, ela está protegida do abuso sexual. O uso da internet pelos jovens deve ser monitorado pelos pais. É preciso manter sempre um olhar atento, o tempo todo. No Brasil, os números da violência sexual infantil são assustadores, gente. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Ministério da Justiça de 2019, mostra que quase 64% do total de estupros ocorrem com menores de idade. Ou seja, a maior parte dos estupros são de crianças e não de adultos. No ano de 2019, o canal de denúncias oficial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou mais de 86 mil denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes, 14% a mais do que no ano de 2018. No Amazonas, foram registrados 553 casos de estupro de vulnerável, ou seja, estupro de crianças menores de 14 anos. Foram 68 a mais do que no ano de 2018. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, novamente, o Amazonas, nos últimos 6 anos, registrou mais de 3 mil casos de estupro de vulnerável. É um número absurdo, gente. Não podemos esquecer ainda que esses dados, apesar de assustadores, não refletem a realidade, pois a imensa maioria dos casos de abuso sexual infantil não chegam ao conhecimento da autoridade competente. O crime de estupro, por exemplo, é o de menor notificação. É um crime muito difícil mesmo para ser revelado. Imaginem, você vai falar de uma agressão na sua intimidade, ou uma criança vai falar de uma agressão na sua intimidade. É muito difícil. A última pesquisa nacional de vitimização identificou que apenas 7,5% dos casos chegam ao conhecimento da autoridade, ou seja, mais de 90% fica encoberto pelo manto da invisibilidade. Hoje, estima-se que a cada 7 minutos, uma criança é abusada no Brasil. O agressor sexual normalmente possui um perfil sedutor. Ele costuma se beneficiar do vínculo de confiança e relação afetiva que ele possui com a criança. Ele costuma dividir segredos com a criança, brincar com a criança. Quando ele divide segredos, ele está testando a capacidade da criança de guardar segredo. Depois que ele ganha a confiança da criança, aí ele vai lá e dá o bote, pratica o abuso.
mas cria com ela logo em seguida um vínculo de segredo. E para ele manter esse vínculo de segredo, ele usa diversos mecanismos para manter a criança em silêncio. Pode ser a recompensa, ou seja, ele oferece brinquedos, comidas favoritas, dentre outras coisas que a criança gosta, ou ele ameaça, promete matar os pais, o irmão, isso é muito comum, ameaça, né? Eu tive vários casos em que a criança diz, eu nunca contei porque ele dizia que ia matar meu irmão mais novo. Então, é muito comum tentar manter o silêncio da criança através da ameaça. Também o agressor diz que a criança vai ser expulsa de casa quando ela contar para a mãe. Enfim, são esses artifícios que ele usa para manter a criança em silêncio. Muitas vezes ele faz a criança acreditar que aquilo é só uma brincadeira, um jogo, uma manifestação de carinho, e ela demora a se dar conta que está sendo vítima de uma violência sexual. Para combatermos esse mal, nós precisamos atacar em duas frentes: prevenção e punição, como já foi bem falado pela irmã Eurídice. A prevenção, sem dúvida, é o melhor caminho, evitar que as crianças carreguem esse trauma que fica para a vida toda, por mais tratado, por mais terapia que fique, essas marcas serão eternas. O primeiro passo deve começar sempre dentro de casa. É preciso criar um forte laço de confiança e segurança da criança com seus pais. Eu sei que alguns vão dizer, mas doutora, os abusos não acontecem dentro de casa? Sim, mas na maioria das vezes, o agressor, o homem ou a mulher, não são os dois. Acontece de ser os dois, ou seja, a mãe ser omissa ou conivente, mas isso não é o comum. O comum é que um seja o agressor e que a mãe muitas vezes não perceba a agressão. Então, de regra, se a mãe perceber, ela vai apoiar essa criança. Então, olha a importância da criança ter esse laço de confiança com a sua mãe. Ela precisa ter uma rede de segurança. Ela precisa ser ensinada desde pequena quem faz parte da rede de confiança dela. Então, por exemplo, a mãe pode dizer para ela, isso quem estabelece é a família. Olha, sou eu, sua mãe, seu professor na escola, e de repente alguém de fora, um conselheiro tutelar, ou mesmo alguém um avô, uma tia, em que a mãe confia. Estabelecida essa rede de segurança da criança, quando ela se sentir ameaçada, ela vai buscar uma dessas pessoas da rede de segurança dela, né? Os pais não podem ter vergonha de falar sobre essas questões ligadas à sexualidade com seus filhos. Eles precisam fazer os seus filhos confiar neles. Mas é preciso, o abusador, gente, ele estuda para saber como chegar na criança, como abordar a criança, como fazer a criança se interessar e confiar nele. Nós, enquanto pais, precisamos também estudar para saber como falar com os nossos filhos sobre sexualidade, como ensinar sobre partes íntimas, como ensinar como se defender, como ensinar no dia a dia os conceitos de público e privado para os nossos filhos, de intimidade. Então, é preciso estudar e levar esses conceitos para dentro das casas e ensinar os filhos, as crianças. É preciso também trabalhar a prevenção nas escolas. Por isso eu disse que eu defendo a educação sexual nas escolas. Os professores têm um papel fundamental na hora de ensinar a autodefesa para as crianças, porque é sempre, na maioria das vezes, é o professor que a criança busca para fazer a revelação. Precisamos empoderar nossas crianças, isso já foi dito aqui. E como nós empoderamos nossas crianças? Levando a elas informação. Informação. Uma criança bem informada, ela sabe, ela aprende a se defender. Os professores, eles precisam ter a consciência do papel deles nessa rede de proteção também. Eu fiz uma live, não tem muito tempo, com os professores da SEDUC, e um dos professores me perguntou assim, que soube que um dos alunos estava sendo abusado e que ele tentou notificar o conselheiro tutelar, mas o pai soube e foi lá na escola ameaçar ele, que ele estaria fazendo uma falsa denúncia e queria processá-lo por calúnia, esse tipo de coisa. Então, o professor ficou intimidado, com medo, e deixou de fazer a denúncia.
Não pode, gente, isso é dever, isso é obrigação de todos nós, como a própria Constituição prevê, essa proteção da criança e do adolescente, inclusive dos professores. Não podemos nos omitir. Esse papel é fundamental, as crianças precisam da gente para poder se defender desse tipo de violência, né? As crianças nem sempre entendem que estão sofrendo uma violência sexual, mas elas dão sinais, como já foi dito aqui também. É preciso estar atento aos sinais não verbais que as crianças apresentam. Queda de rendimento escolar, mudança brusca de comportamento, medo que antes a criança não tinha e ela passa a ter do nada, como medo do escuro, desenhos com questões sexuais. Esse eu acho que é um dos sinais mais comuns, desenhos com questões sexuais. Imagina uma criança de 4, 5 anos de idade desenhando um menino e desenhando um pênis nesse menino. Isso não é natural, isso não é comum você ver. Então, isso deve levantar e acender uma luzinha de alerta sobre a necessidade de investigar, de verificar se está acontecendo alguma coisa com essa criança. Depressão também é um sinal de violência, automutilação, dor na região genital ou anal, atitudes sexuais inadequadas e por aí vai. É preciso tratar dessa criança não só do aspecto físico, mas especialmente do aspecto psicológico. A criança e o adolescente, eles estão em desenvolvimento físico, mas também psicológico e emocional. Vivenciar uma violência sexual pode impactar de maneira devastadora em sua integridade. Isso pode desencadear o desenvolvimento de vários transtornos, como também já foi dito aqui, transtornos de personalidade, depressão, ansiedade, estresse, autoimagem prejudicada, dificuldade em se vincular afetivamente e ainda pode criar um sentimento de culpa. A maioria das vítimas que ouço lá na vara relatam que desenvolveram transtornos de personalidade. Esse sentimento de culpa é algo muito comum. Quadros de depressão, automutilação, elas se cortam. E eu uma vez perguntei de uma vítima por que ela se cortava. E ela disse que a dor da violência doía forte aqui no peito. E ela se cortava para ver se aquela dor passava para cá. E ela esquecia um pouco daquela dor decorrente da violência sexual. Então, é um recurso, né, que elas encontram, a automutilação é um recurso que elas encontram para tentar aliviar aquela dor da violência sexual que é tão profunda. A legislação brasileira avançou no aspecto da punição. Hoje, tocar nas partes íntimas de uma criança, não importa se menino ou menina, pode configurar o estupro de vulnerável, cuja pena é de 8 a 15 anos. Antigamente, apenas a conjunção carnal, ou seja, a penetração pênis-vagina, configurava o crime de estupro com presunção de violência. Naquela época, se discutia a questão acerca da criança já ter vida sexual ativa. Nesses casos, muitas vezes, nem se punia o agressor. E ainda, se o menino sofresse um coito anal, isso não era estupro, era só um atentado violento ao pudor que tinha uma pena mais branda. A palavra da vítima, antigamente, tinha pouco valor. Quase não se acreditava se não tivesse um laudo pericial constatando a violência. Hoje, a palavra da vítima adquiriu relevância, e se tiver em harmonia com as demais provas, pode sim conduzir a uma condenação. Nos últimos 2 anos, as 2 varas especializadas, como a irmã Eurides já falou, nós temos 2 varas especializadas no combate a esse tipo de crime, julgaram juntas mais de 2.000 casos, mais de 2.000 processos. E os casos não param de chegar. E olha que, segundo a última pesquisa de vitimização, como eu falei, apenas 7,5% dos casos de violência sexual chegam ao conhecimento da autoridade competente. É preciso enfrentarmos esse problema de frente, em ações efetivas. É preciso também cuidar das nossas crianças e adolescentes que já foram vitimadas. Os canais de denúncia, eu deixo novamente aqui, a irmã Eurides já falou do Disque 100, que é um canal nacional de denúncia de violações de direitos humanos, de um modo geral, incluindo-se aí a violência sexual. Nós temos também o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, que é o 181, o telefone da DEPCA, que é a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que é o 3656-8575. Nós temos o Disque Denúncia do Ministério Público Estadual,
que é o 0800 092 0500. Meu muito obrigada a todos, e quem tiver pergunta, estamos à disposição. Muito obrigada, doutora Articlina. Que apresentação maravilhosa. Que sensação de que as coisas estão acontecendo, né? Eu não tenho a menor dúvida. Eu faço parte do Departamento de Saúde Materna e Infantil da UFAM, da Faculdade de Medicina. Sou professora de saúde da criança e trabalho com prematuros, mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com adolescente. E todos os dias eu fico me perguntando o que a gente pode fazer um pouco a mais para ajudar essas famílias. Vocês fizeram apresentações maravilhosas, conseguiram responder quase tudo que foi perguntado na line, mas tem algumas coisas que dá para a gente deixar um pouco mais claro. E eu posso começar perguntando para a doutora Zélia, que a primeira pergunta que fizeram, doutora Zélia, quais são os sinais que as mães devem observar concretamente na criança que pode falar que essa criança pode estar sendo vítima de abuso sexual ou de violência, enfim. O que a mãe pode observar? Então, muita coisa já foi falado aqui, mas vamos falar especificamente de uma criança que a mãe chega do trabalho e a criança mudou, não é mais a mesma. Está diferente de quando ela saiu. Porque a mãe percebe, se a mãe prestar atenção, se ela quiser observar a criança dela, se houve alguma alteração ou não, ela vai notar que essa criança mudou, que alguma coisa mudou, entendeu? Se ela quiser observar, né? Porque, infelizmente, às vezes a mãe faz parte da síndrome do segredo. Às vezes a criança conta para a mãe e a mãe passa a fazer parte da síndrome do segredo. Mãe, e às vezes a família inteira passa a fazer parte dessa síndrome do segredo. Mas se a mãe quiser perceber realmente se a criança está bem ou não, ou se pode ter acontecido alguma coisa nesse sentido, geralmente a criança, ela pode ficar, ela muda, de alguma forma ela vai mudar, ela pode ficar entristecida, pode chorar por tudo, né? Com medo, pode ficar com medo de ficar com as pessoas. Se a criança já fala, ela mesma pode se negar a querer ir, por exemplo, para a casa do pai ou para a casa de quem ela está ficando. Às vezes a criança, por exemplo, outro dia tinha uma situação, a criança não queria ir para a casa da avó. Quando chegava lá, a criança se agarrava na mãe, não queria ficar, e a criança acabava tendo que ficar forçadamente lá, né? E a pessoa não pode esperar só sintoma físico, que é um sangramento. Às vezes a criança não sabe dizer que está com dor, por exemplo, na região anal. Às vezes a criança não sabe, ainda é muito pequena, ela não consegue verbalizar isso. E, ao invés disso, eu já vi a criança ficar falando, por exemplo, que está com dor na barriga. Entendeu? A criança diz, às vezes, que está com dor na barriga. Mas a mãe vai e percebe que não é na barriga. Quando a mãe conhece o seu filho, né? A mãe que presta atenção na sua criança, ela sabe perceber que alguma coisa aconteceu que não está normal. Não é normal. Se a criança ia para determinado lugar e, de repente, ela não quer mais ir, não quer ficar naquele lugar. Outro dia tinha uma criança de uma creche. A criança estava acostumada a ir para a creche, gostava da creche, a criança voltou de lá, a criança não estava normal. Não estava normal. Eu digo, e a senhora vai devolver a criança para a creche? Eu não estou encontrando nada fisicamente. Mas a criança não quer mais ficar na creche. A criança começou a queixar como se tivesse com ardor na genitália, só que a mãe custou a levar. Manipulações deixam a genitália avermelhada, mas durante um curto período de tempo. Se a pessoa demorar uns 2 dias, a gente não vai ver. Um dia já não dá para ver, questão de horas, desaparece aquela vermelhidão da manipulação, entendeu? E fora isso também, algumas vezes tem agressões sexuais que não é de fato através de toque. Não é. Mas às vezes a pessoa mostra a genitália para a criança, isso já a criança pode ficar assustada. Às vezes mostra imagens no celular, que é extremamente comum eles mostrarem imagens, né? Imagens
de sexo ou de genitália no celular para a criança, e a criança também pode mudar o comportamento através disso. Eu já vi uma criança que uma psicóloga pediu para eu avaliar, que ela não estava encontrando nada, mas que a criança estava hipersexualizada e tudo mais. No final das contas, quando eu não encontrei nada fisicamente, mas eu fui conversar com a criança simplesmente, ela pegava o celular dos avós e ela não sabia ler e escrever, mas ela sabia como chegar no YouTube e encontrar imagens de sexo. Ela me mostrou como é que fazia. Entendeu? Ela descobriu como é que fazia. E ela me mostrou lá como é que ela fazia no celular. Aí eu chamei a avó e pedi para ela mostrar para a avó como é que ela fazia no celular. A avó ficou horrorizada, porque era o celular dela que ela usava para isso. E ainda por cima, ela já tinha mostrado isso para as outras crianças da rua. Nossa Imagina. Senhora! Ai, olha. É difícil. Às vezes a pessoa pensa que o outro está traumatizado porque só foi tocado. Não. O visual também tão terrível quanto, às vezes, o toque, né? Até o mental mesmo. Bom, agora eu queria que a doutora Cristiane falasse um pouco para a gente como que os professores podem ajudar na escola e, assim, quais os caminhos. Eu acho que nem só os professores, mas todas as pessoas que identificam alguma criança que possa estar sendo vítima de abuso sexual, quais são os caminhos a seguir? Porque eu sei que a gente não vai chegar com um colega que está do lado e dizer, olha, eu acho que aquela criança está sendo abusada. Até porque a gente vai estar expondo a criança, né? Então, quais são os caminhos a seguir? Será que isso acontece só com crianças com grau de... dependendo do grau de educação, enfim, só com criança que não tem grau de educação, ou ocorre com qualquer criança? É mais comum acontecer com os menos favorecidos, mas como que é feito esse segmento? Muito obrigada pela pergunta, muito importante. É importante a gente considerar que a escola ela tem uma responsabilidade em denunciar, né, em notificar, é obrigação, não apenas da escola, né, mas qualquer cidadão que tiver uma suspeita de abuso sexual, ele deve denunciar. Porque às vezes as pessoas pensam, não, mas eu tenho que ter uma prova. Não tem que ter uma prova. A gente tem que trabalhar na prevenção. Então, como foi dito aqui, se já existem os sinais, já tem os indícios, é dever da escola denunciar. Muitas vezes pode até ter conflitos, né? Em relação, por exemplo, de repente o professor quer denunciar, mas o diretor não quer. Mas, de qualquer forma, responsabilidade está na lei, né? A doutora Articlina pode falar muito bem disso, né? Que isso é uma questão legal. Então, a gente tem que ter essa consciência. Não é opcional, eu denuncio se eu quiser. Por que a gente denuncia? A gente denuncia porque a gente quer combater o crime. A gente denuncia porque a gente não quer que a criança continue sofrendo a violência, né? Então, a gente tem que acreditar, né, e dar realmente um crédito ao sistema de justiça, à rede de proteção, às pessoas. E a criança, ela espera que isso aconteça, né? Agora, a escola também ela tem um papel muito importante, que é um papel educativo. Né, ela pode desenvolver palestras, ela pode desenvolver conversa. Na sala de aula, ali, o professor ele pode trabalhar com crianças textos, desenhos, poesias, né? Isso tem que fazer parte do dia a dia do professor. E ele tem que se fortalecer, ele tem que estar preparado, ele tem que conhecer a legislação, ele tem que conhecer mais de abuso, de exploração, ele tem que ampliar o olhar, ele tem que conhecer a rede, ele tem que estar dialogando, porque ele faz parte da rede de proteção, a escola, o professor, né? Então, ele pode encaminhar denúncias para o Conselho Tutelar, ele pode fazer outras formas, né? Desde que ele seja articulado com essa rede. Né? Então, assim, reforçando, o papel da educação é fundamental, né? Seja educação formal, ou seja educação em casa, e isso acontece em qualquer nível social. Não é prerrogativa, né, da classe menos favorecida. O que acontece é que tem mais visibilidade na classe inferior, né, nas classes menos favorecidas. A gente vê que quem é que vai ao CREAS, quem é que vai para determinados serviços, né? É principalmente a classe menos favorecida, mas não é apenas, né, a classe baixa, a classe menos favorecida que acessa
né, esse serviço da rede pública, tá? Então, é fundamental o papel da escola, do professor, que ele sinta realmente que ele tem muito a contribuir, porque ele é um formador de opinião, né? Ele é uma referência, ele é um exemplo para a criança. Então, articulado com os demais colegas, com os demais atores dessa rede, né, ele pode contribuir para que realmente essa violência ela seja reduzida e, de preferência, interrompida. É isso, muito obrigada. Obrigada. Bem esclarecedor, e só lembrando assim que durante esse período de pandemia, nós já temos pouca notificação, mas durante o período de pandemia, essas notificações caíram muito, sendo que isso é um paradoxo, até porque a gente sabe que a criança dentro de casa, sem ir para a escola, que geralmente quem denuncia é a escola, né? E sem a criança ir para a escola, acabou que não teve realmente notificação, mas essa criança estava em casa com alto risco na frente da tela, como já foi colocado. Irmã Eurides, por que será que esse abuso sexual ocorre com os adolescentes, com as crianças? A senhora fez uma apresentação maravilhosa. A senhora acha que realmente falta esclarecimento para essas crianças? Tipo assim, não existe um compromisso da escola despertar na criança que ela pode estar sofrendo um abuso? Como deve ser feita essa abordagem? Como socióloga, o que a senhora acha? Porque, inclusive, como religiosa, a gente sabe que existem algumas limitações de falar sobre sexo, não só de sexo, mas de sexualidade com crianças, e que isso aí acaba sendo um ponto contra, porque essa criança fica exposta. Como que pode ser feito isso? Essa abordagem? A doutora Chiclina começou falando sobre isso. Eu acho que a gente tem que vencer esse silêncio, esse tabu, sabe? Esse preconceito de achar que isso é tema imoral, que isso não se fala em qualquer lugar, né? Claro que tem que saber a metodologia, tem que saber, sabe, as estratégias, as dinâmicas, o jeito. Você fala de um jeito para criança pequena, tu fala de um jeito diferente para adolescente, tu fala para os adultos de uma forma mais direta, mas todo mundo tem que conversar sobre isso. Eu acho que a gente, não sei se eu posso dizer que tem uma causa, são múltiplas causas, mas eu acho que, assim, nós somos herdeiras, né, de um moralismo, de um conservadorismo muito grande nas diversas instituições da nossa sociedade. Aqui são as religiões que pecam muito, sabe, por uma questão castradora mesmo. E aqui eu estou falando como religiosa, sou católica, tenho fé, mas a gente precisa, porque antes da gente trabalhar o espiritual, a gente precisa trabalhar a pessoa na sua integridade. Verdade. O ser humano, e o ser humano, ele é afetivo, ele tem corpo, ele tem sentimento, ele tem afeto, né? Ele precisa ser cuidado na sua integralidade. Então, eu acho que a gente precisa romper com isso. E aí, sem dúvida, a gente tem esse peso da religião em cima, isso aqui de um lado, tem um outro lado muito bom que a religião pode ajudar muito, inclusive tem várias organizações religiosas, pessoas ligadas à religião, que une tão bem essa dimensão do processo de maturação da fé com a dimensão humana, com a dimensão da integração do afetivo, da sexualidade, etc. Mas eu acho que a gente tem que romper o tabu, tem que falar disso em casa, tem que falar disso na escola, tem que falar disso na comunidade, tem que falar disso no jogo de futebol, tem que falar disso na roda de bar, na rodinha da praça, tem que falar disso nas celebrações, tem que falar disso em todo lugar, né? Como um caminho de cuidado, sabe? Como um preceito de amor, de afeto à vida, de afeto às crianças. E a gente está caminhando nessa direção. E a gente precisa fazer isso. Isso tem que ser uma decisão pessoal, mas tem que ser uma decisão também coletiva dos grupos, mas tem que também ser, às vezes, alguns instrumentais institucionais, por exemplo. Eu também defendo, como a doutora Chiclina, eu acho que a questão da educação sexual, ela tem que fazer parte do currículo escolar, tá? Não pode falar disso só no 18 de maio. Não pode esperar o outro 18 de maio para falar. Ela tem que estar no currículo. Na igreja, eu tenho debatido isso, tem que entrar nos nossos planos pastorais, aqui falando do catolicismo, cada um fala da sua, tem que entrar nos planos pastorais,
Mesma coisa que você trabalha Bíblia na catequese da criança, você precisa trabalhar também a vida como dom de Deus a ser cuidado, e essa vida é concreta. E o cuidado passa também pelo alerta dessas situações. Então, eu acho que romper o silêncio, sabe, vencer os tabus, falar com liberdade sobre isso. Claro que para isso você tem que estudar, você tem que ter pedagogia, você tem que usar os recursos certos, né? Você não vai ficar, não pode, sabe, para todo mundo da mesma forma. Você precisa usar os mecanismos, mas eu acho que cada um no seu campo precisa romper isso. E aí a gente vai fazer isso. E aí eu acho que tem que ser uma decisão pessoal, e a gente tem que incidir cada um no espaço onde parte. Se eu estou na minha igreja, se eu estou no meu grupo de base, se eu estou na minha organização social, é lá que eu tenho que tentar introduzir isso. Se eu sou professora, é lá na escola que eu tenho que incidir. Na reunião com os colegas, na direção, na coordenação pedagógica. Se eu sou médica, é lá, com a minha equipe. Né? É na conversa que eu faço com os clientes. Então, cada um tem que descobrir aonde é que a gente faz isso. Mas a gente precisa, em todos os campos, falar e falar com liberdade, com maturidade, com consciência, né? Com sabedoria. Por isso tem que estudar. Esse tema tem que passar em toda... Eu estou falando para a academia, em todas as fases. Advogado tem que saber disso. Médico tem que saber disso. Assistente social. Pode dizer, não, isso é coisa dos assistentes sociais. Isso é coisa dos psicólogos. Não. É coisa de todo mundo. Cada um na sua área precisa se empoderar disso. Eu acho que é por aí o caminho. E o outro caminho que eu acho, fazendo essa coisa do falar, da informação, é do empoderamento da nova geração. Eu sou uma pessoa assim que eu acho que eu vou morrer semente, esse é meu lema, né? Tenho 55 anos de idade, a gente vai lutar, as coisas vão e vêm, a gente consegue algumas coisas e outras, e eu tenho certeza que a gente talvez, oxalá eu visse, né? Mas talvez a gente não vê, nossa geração, a mudança. Mas se a gente plantar semente de empoderamento, de protagonismo, nessa geração que está vindo aí, se a gente lutar para que serviços mais efetivos, né, educativos, de assistência social, de medicina integrada, de uma psicologia madura, e construir juventude mais saudável, mais empoderada, mais consciente, mais ética, mais pautada nos valores, né, mais comprometida com a vida do outro, respeitando a alteridade do outro, né, a gente vai ter mudança. Então, eu acredito muito, muito que a gente tem que falar para todo mundo, mas que a gente tem um trabalho fantástico no empoderamento da criançada e da juventude. É isso. Obrigada. Tá dado o recado para a gente, para todas as gerações, isso é transgeracional. Bom, a gente está quase acabando a nossa live, né? Maravilhosa, a gente queria continuar aqui discutindo mais, eu queria só que a doutora Asclina falasse um pouco para a gente com relação àquelas crianças que possuem algum tipo de limitação, como, por exemplo, uma criança surda ou uma criança autista, uma criança que não consiga se comunicar adequadamente, se existe algum tipo de programa especial nessas etapas de conduta, como que funciona na parte jurídica, porque são crianças que vão estar mais expostas, existe uma vulnerabilidade maior nessas crianças que têm essas limitações, se existe algum processo. Tá, eu posso falar da fase, claro, judicial. Hoje nós temos um formato diferenciado para ouvir toda criança vítima de violência, né? É uma sala reservada, no tribunal a gente chama de sala do anjo, porque é uma sala para acolher e para ouvir de forma protegida, humanizada, reservada. Então, fica só ela e a entrevistadora na sala, tem uma câmera, um microfone, é tudo transmitido para a sala de audiência em tempo real. Então, ela não tem contato mais com aquela sala de audiência, que é um ambiente hostil para qualquer criança, né? Já se tem esse formato. Agora, vamos falar das crianças especiais. Então, isso aí vai mudar à medida que se avalie qual é a deficiência que aquela criança tem. Por exemplo, tratando-se de uma criança surda e muda, simplesmente. É muito simples. Trazemos um tradutor e é fácil de ouvir a criança também nessa sala reservada com o auxílio desse tradutor. Agora, vamos pensar numa criança que tem problemas psicológicos, neurológicos, né? Eu tive uma vez um caso de uma criança com síndrome de Down.
ele tinha síndrome de Down e tinha sofrido uma violência em casa por um parente. E aí, a primeira pergunta, devo ouvir essa criança? Bem, a Lei 13.431 diz assim, só escuta a criança se tu não tiver outra prova suficiente para o processo ser instruído e levar a uma condenação. Ou seja, não vai fazer ela falar de novo, que isso causa sofrimento. Só faz ela falar se tu não tiver mais nada, só tiver a palavra dela. Esse foi o caso. Então, a gente só tinha a palavra desse rapaz e um laudo pericial, a meu ver, imprestável, porque tinha sido feito muito tempo depois. Esse menino, na hora de se manifestar, eu fiz primeiro uma análise com a psicóloga. Então, pedi que ela medisse o grau de deficiência dele, se ele era capaz de manifestar os sentimentos, e ela aplicou alguns testes, avaliou o grau de deficiência, não é bem deficiência, não me perdoem as médicas aí, termo técnico que eu não sei muito bem, mas o grau de possibilidade que ele tinha de falar sobre o abuso ali de forma clara, se ele tinha como expressar o que tinha acontecido com ele de modo satisfatório para o processo. E ela me disse, não, ele consegue perfeitamente, né, a síndrome dele não retira dele a capacidade de manifestar o que aconteceu, os sentimentos, a vontade, e eu disse, então, nós vamos ouvi-lo. E nós ouvimos, esse rapaz relatou detalhadamente tudo o que aconteceu, e interessante, ele falou igualzinho ele falou na delegacia, não houve nenhuma mudança, o depoimento dele foi harmônico, e eu condenei, inclusive, com base na palavra dele. Né? Então, essa questão das pessoas com alguma dificuldade, seja neurológica, ou deficiência, ou problema de nascença, vai ser avaliado, primeiro, a necessidade de ouvi-la, né? E segundo, se for necessário, se ela tem capacidade de se manifestar. Se ela tiver, vai ser ouvido e o depoimento dela será considerado e será relevante. Né? Então, mais ou menos por aí. Já na rede pública, na parte do atendimento, doutora Zélia, acho que tem mais informações mais seguras para dar. Tá ótimo. Tá, gente, olha, assim, tá maravilhosa a discussão, né? A gente já está chegando ao fim mesmo. Eu acho que, só para deixar claro, é criança deficiente mesmo, professora, porque eles têm, inclusive, deficiência intelectual, deficiência de linguagem, deficiência motora, né? Então, essas crianças, como a senhora bem disse, a gente não vai pedir para elas ficarem repetindo aquilo que já aconteceu. Muitas vezes é o comportamento delas, mas às vezes elas realmente não conseguem. Se uma criança, por exemplo, com paralisia cerebral, vai ser mais difícil dela... Nesse caso, me perdoe interrompê-la, mas nesse caso é que entra a perícia e o atendimento médico. Então, o laudo médico no atendimento, que identifique sinais ali de agressão sexual, vai nos amparar, nos dar suporte para uma possível condenação. Nesse caso, a gente não vai ouvir a criança se o grau de problema neurológico é elevado. Não vamos elevado. E a gente já percebeu também que, às vezes, a criança ela desenvolve alguma alteração, até uma deficiência. A gente já pegou criança de 7 anos de idade que ela falava tudo e parou de falar. Parou de falar e a mãe dizia que ela era muda, que ela não falava. E depois que essa criança chegou grávida aqui na cidade, veio do interior do estado do Amazonas, chegou grávida, acabou que a gravidez teve que evoluir, porque essa criança estava já com 30 semanas de gestação. E depois que o bebê nasceu, essa criança conseguiu falar para a gente que ela estava sendo abusada, enfim. São questões culturais também. Bom, gente, a intenção da live era justamente isso, era despertar a comunidade acadêmica de todas as áreas, como bem falou a irmã, todo mundo precisa falar junto da mesma forma, ter o mesmo entendimento, independente da profissão, né? Independente de ser médico, independente de ser enfermeiro, professor, assistente social, psicólogo, todo mundo precisa proteger aquela criança, né? Proteger essa criança contra o abuso infantil, saber quais os caminhos a gente deve trilhar,
como a gente deve se comunicar para que essa criança tenha um futuro mais saudável, para que essa criança consiga se ressignificar, porque a gente sabe que isso é muito difícil, psicologicamente, todos os dias, com certeza, ela não vai esquecer do que aconteceu com ela. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela participação, e eu não tenho a menor dúvida que isso aí plantou uma sementinha que vai despertar em todo mundo a vontade de querer fazer um pouco mais pelas crianças, pelos adolescentes. Eu acho que vocês mandaram o recado. Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar, pode falar, mas sintam-se à vontade, tá bom? Boa noite a vocês. Boa noite, obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Gratidão pela oportunidade. A gente está à disposição. Quando precisar, estamos aí. A mesma quero coisa. agradecer. Pois não, doutora, pode chamar. Quero agradecer pelo convite, agradecer por esse momento e agradecer pelas colegas também, que foram maravilhosas. As colegas de live, né? Foi um prazer. Então, também quero agradecer pelo convite, a nossa troca de ideia, o nosso bate-papo foi maravilhoso, realmente. Ainda estou com uma dúvida, doutora Zélia, depois a gente conversa, vou ligar para a senhora. Tá? E, irmã Eurides, eu compartilho com o seu entendimento em relação a essa questão da educação sexual, só fico alerta de que é preciso estudar antes para depois abordar esse tema com as crianças, né? A gente não pode chegar da forma errada, porque aí vai ser pior. Então, respeitando faixa etária, estudar, e é preciso ser periódico, diário, sistemático. Educação sexual não se faz assim, uma vez no mês, uma vez a cada ano, e acabou, não. Todos os dias. Eu mesma, né, estou fazendo um curso de prevenção ao abuso sexual, de educação sexual, porque eu quero poder fazer mais campanhas, então eu quero estudar, eu quero entender sobre esse tema para eu poder fazer a campanha certinha. Tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigada aos parceiros de live. Eu também quero agradecer pela oportunidade. Foi muito bom o diálogo, essa troca, né, de experiências, de reflexões. E alguém já disse que é preciso coragem para ser diferente e compromisso para fazer diferença. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui estamos procurando fazer a diferença e queremos realmente, como disse a irmã Eurides, queremos semear e ver ainda essa árvore de vida, de alegria, de esperança crescer. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.